São 7h10 da noite num ponto esburacado de esquina, o painel eletrônico sumiu com o horário do ônibus de novo e o teu cigarro acabou no vento frio. É aquela hora exata em que a tua única responsabilidade no universo inteiro é mofar plantado no cimento, olhando pro nada enquanto a cidade continua acontecendo longe de você. Tem um tipo específico de silêncio que só existe debaixo de um abrigo de ponto de ônibus às 6h30 da manhã, quando o painel eletrônico que deveria mostrar o horário da linha simplesmente apagou ou travou naqueles 3 pontinhos verdes que parecem zombar da sua cara. Sabe qual é? Não é o silêncio de quem tá meditando no parque, nem a paz de um domingo chuvoso em que você não tem nada pra fazer. É um silêncio tenso, úmido, misturado com cheiro de asfalto quente e o bafo morno de uma padaria na esquina. Você tá ali, com o pé esquerdo apoiado na pontinha da calçada, olhando pra avenida longa demais, pensando se devia ter olhado o aplicativo antes de sair de casa, sabendo muito bem que o aplicativo também não sabe de nada. Ele só chuta. Ele adivinha com base no trânsito de 10 minutos atrás, como se o mundo fosse previsível e a cidade não tivesse buracos, caminhões enguiçados ou motoristas trocando de turno bem na hora que você mais precisa chegar. Aí você olha pro visor do celular. 7h12. O ônibus que era pra passar às 6 e faixa já sumiu da projeção mágica da tela. No lugar dele, apareceu um aviso cinza dizendo que a viagem foi cancelada ou que o veículo tá a 4 paradas de distância há exatos 20 minutos. Você trava. Fica olhando para o mesmo ponto fixo na lataria de um caminhão de entrega parado na faixa amarela. E é nessa hora que a sua mente começa a fazer aquela continha miserável que todo mundo faz, querendo ou não. Se o próximo demorar mais 10 minutos, você perde a integração. Se perder a integração, vai ter que pagar outra passagem inteira. Se pagar outra passagem, o troco da semana vai pro espaço. E tudo isso por quê? Porque um pedaço de metal com rodas decidiu que hoje não é o seu dia de ter hora marcada. A gente passa a vida inteira correndo atrás de um relógio que não nos pertence. A gente programa o alarme para o minuto exato, calcula o tempo do banho cronometrado para não perder o café passado, engole a última garfada de pão com manteiga, olhando de rabo de olho pro ponteiro do micro-ondas. A gente vive sob o dogma da eficiência, como se cada segundo desperdiçado fosse um pecado imperdoável contra o futuro. Só que aí o futuro se resume a ficar parado na beira da pista, olhando pro nada, segurando a alça de uma mochila pesada demais, sentindo a umidade da manhã colar a camisa nas costas. O filósofo romano Sêneca, que escrevia cartas longas sobre como a gente desperdiça o tempo, dizia uma coisa que irrita justamente por ser verdadeira. A gente não tem falta de tempo, a gente perde muito tempo. Mas Sêneca nunca pegou o ônibus da linha 200 e faixa no horário de pico. Sêneca escrevia sentado em sua vila confortável em Roma, olhando pro jardim, com escravos para acender a lareira. É fácil achar que o tempo é uma construção maleável da nossa vontade quando a sua única obrigação no dia é filosofar sobre a brevidade da vida. Mas tenta filosofar sobre a brevidade da vida com o pé na poça de água suja que o pneu de um carro espirrou em você agora mesmo. O tempo não parece curto, ele parece grosso, empacado, rançoso. Ele tem peso. O que a gente sente nessa hora não é tédio comum. O tédio de casa, aquele que bate no domingo à tarde quando você não sabe se assiste a uma série ou limpa a geladeira, ainda tem um quê de liberdade. Você pode deitar no chão da sala se quiser. Mas o tédio da espera na rua é um tédio sequestrado. Você não tá livre para ir embora, porque se der um passo em direção ao metrô ou decidir caminhar até a próxima estação, é exatamente nesse nanosegundo que o bendito ônibus vai surgir na curva, lotado, balançando a carcaça, e passar direto por você com o motorista fazendo sinal de que tá lotado. Então você fica ali, plantado, feito um espantalho moderno, refém de uma promessa mecânica que nunca se cumpre. Olha em volta. Todo mundo no ponto tá com a mesma cara de paisagem misturada com princípio de úlcera. Tem o cara de jaqueta preta que já olhou pro relógio do celular umas 30 vezes nos últimos 5 minutos, como se a insistência dele pudesse fazer os números mudarem mais rápido. Tem a moça com um copo térmico de café já frio, segurando o objeto com as 2 mãos perto do peito, como se fosse um escudo contra o vento gelado que desce a avenida. Ninguém se fala. A gente criou um pacto tácito nas metrópoles brasileiras. O sofrimento da espera coletiva é mudo. A gente desvia o olhar uns dos outros para não admitir que estamos todos no mesmo barco furado, ou melhor, na mesma calçada cinzenta esperando o ônibus que não vem. Se um marciano descesse agora na Terra e visse esse cenário, ia achar que somos devotos de alguma divindade cruel do transporte público. A gente acata. A gente resmunga entre dentes, suspira forte pro ar sair pela boca em forma de fumacinha branca, mexe no bolso do casaco procurando uma chave que já tá na outra mão, e continua ali. É uma submissão silenciosa que não tem nada a ver com paciência cristã. É exaustão prévia. É a sensação de que a nossa margem de manobra no mundo cabe inteira na bateria que resta no celular.
Martin Heidegger, que gostava de pensar sobre como a gente habita o mundo e como o tempo molda o nosso ser, falava que a ansiedade surge justamente quando o futuro deixa de ser uma promessa aberta e se torna um peso opressor. Quando a gente percebe que não controla quase nada do que nos cerca. Heidegger devia ser o tipo de pessoa que perdia trens na Alemanha, mas o princípio é o mesmo. A gente projeta a nossa existência inteira para frente. A gente já não tá mais no ponto de ônibus. A gente já tá na mesa de reunião que vai começar atrasada, na catraca que vai recusar o cartão, no portão da firma onde o chefe vai erguer a sobrancelha. A nossa mente viaja antes do corpo, mas o corpo continua ali, preso na poeira da avenida, sentindo o bafo de óleo diesel do caminhão que acabou de arrancar. E é aí que mora a ironia fina da vida urbana. A gente gasta tanta energia mental tentando adiantar o inevitável, que o presente vira um intervalo chato, um nada entre o lugar de onde a gente fugiu e o lugar para onde a gente foi obrigado a ir. O ônibus atrasado não é só um problema logístico da prefeitura ou da empresa concessionária. Ele é um espelho meio sujo que reflete a nossa impotência cotidiana. A gente quer ser dono do próprio destino, quer planejar a carreira, o final de semana, o cardápio da semana que vem, a cor da parede da sala. Mas basta um pneu no churrão ou um engarrafamento na ponte para lembrar que a nossa soberania dura até a primeira esquina. Aí você finalmente consegue subir no veículo, depois de 42 minutos, olhando para a bordinha da calçada como se fosse um abismo. Entra espremido, com uma mochila nas costas que bate na cara de alguém, agarra a barra de metal enferrujada com a mão suada e começa a verdadeira maratona da física urbana. Manter o equilíbrio em pé enquanto o motorista decide fazer uma curva em U como se estivesse pilotando um carro de Fórmula 1 na marginal. É nessa hora que a filosofia deixa de ser um livro empoeirado na estante e vira uma necessidade física de sobrevivência. Sêneca, aquele velho romano que escrevia sobre a brevidade da vida, dizia que a gente não tem pouco tempo, a gente é que desperdiça muito. Mas ele nunca tentou pegar a linha intermunicipal das 6:30 da tarde com chuva fina. Se Sêneca estivesse ali, sacudindo de um lado para o outro, segurando o troco da passagem com os dentes, ele ia entender que o problema não é o tempo que a gente desperdiça por pura vagabundagem, mas o tempo que roubam da gente na marra, no cansaço, na fila, na catraca que emperra, no empurrão do cobrador. A gente passa a vida inteira correndo atrás de um tempo que nunca é nosso. Quando o ônibus anda, a gente quer que ele corra mais para compensar o atraso. Quando ele para no sinal vermelho, a gente suspira como se cada segundo perdido ali fosse um pedaço da nossa juventude evaporando pelo escapamento. E é por isso que a viagem de ônibus nunca é só um deslocamento geográfico. Ela é um teste de paciência coletiva onde todo mundo finge que não está prestes a ter um colapso nervoso. Olha para o lado. Tem uma moça com fone de ouvido enfiado tão fundo na orelha que parece que ela tá tentando sintonizar uma rádio em outra galáxia para não ouvir o próprio pensamento. Tem um senhor de camisa social manchada de suor debaixo do braço, olhando fixamente para a tela apagada do celular, como se a luz do visor pudesse voltar milagrosamente sozinha. Tem um moleque com a aba do boné virada para trás, comendo um salgadinho de pacote barulhento, mastigando com uma raiva que parece que ele tá mastigando o próprio sistema. Ninguém se olha diretamente, mas todo mundo compartilha a mesma culpa sutil de estar ali, mofando no trânsito, enquanto o mundo lá fora continua girando sem a nossa presença. É uma solidão coletiva muito específica do brasileiro urbano. A gente está empacotado, colado um no outro, sentindo o calor corporal do desconhecido na nuca, e ao mesmo tempo cada um está isolado na sua própria tragédia particular de que vai chegar atrasado em casa para ver o resto da janta fria na panela. A gente cria uma espécie de anestesia social para aguentar o tranco. Se a gente parasse para pensar de verdade no quanto da nossa existência é consumida dentro de uma lata de sardinha com rodas, a gente pirava. É por isso que a gente desliga. A gente entra no transe letárgico, olhando para o nada através do vidro embaçado de cuspe e chuva, vendo as luzes dos comércios passarem como borrões amarelos e vermelhos. É quase um estado meditativo forçado, a meditação dos desesperados. E o mais curioso é que, quando finalmente a gente chega no destino, quando o ônibus freia trancos e barrancos no ponto final e a porta se abre com aquele som pneumático estridente, a gente não sente alívio imediato. A gente sente uma tontura esquisita, como se o corpo ainda estivesse balançando no asfalto esburacado, mesmo com os pés firmes no chão de cimento. A gente desce apressado, entra no portão de casa, joga a chave em cima do rack da entrada, larga a mochila no sofá, e por um segundo, no silêncio da sala vazia, a gente percebe que o dia já acabou. O ônibus atrasou, a viagem foi um inferno, o chefe reclamou ou não reclamou, o trânsito fechou, mas a vida aconteceu ali, naquele intervalo bruto, naquele pedaço de tempo que parecia morto e que, no fundo, foi o único tempo real que sobrou para a gente chamar de nosso, mesmo que a gente tenha passado ele inteiro querendo estar em qualquer outro lugar do mundo. Então, amanhã de manhã, quando o despertador tocar antes do sol nascer, você vai repetir o ciclo inteiro.
Vai tomar o café correndo, vai calçar o tênis com o cadarço embolado, vai caminhar apressado até o ponto de sempre e vai olhar para a curva da rua com aquela esperança idiota de que, hoje, por um milagre divino da rotação da Terra, o ônibus venha no horário. E se ele não vier, se o trânsito travar e o motorista desligar o painel para esperar o guincho, não adianta chegar o céu nem chutar o meio-fio. Respira fundo, ajeita a alça da mochila no ombro e aceita que, por mais que a gente queira controlar a rota, a vida insiste em rodar no próprio ritmo dela, sacudindo a gente na poltrona dura até a gente aprender a olhar um pouco para a janela embaçada e rir da própria pressa. É isso. Vai lá viver o seu atraso. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.